Todo mundo animadíssimo para o nosso curso de 1.100 questões de português com foco em concurso público. Gente, este curso ele foi desenhado com muito carinho para atender a uma dor do aluno. Às vezes ele assina um site de questões e todos os sites de questões, gente, são muito importantes na sua preparação, porque eles vão oferecer volume, uma dinâmica interessante de segmentação de questões, mas nem sempre os comentários são confiáveis. Às vezes são insuficientes, algumas questões nem têm comentário, as revisões pontuais podem não estar de acordo com o que o aluno busca naquele momento. Então aqui a gente está fazendo um trabalho focado e complementar. O que é um trabalho focado e complementar? Todas as ferramentas de que você dispuser, né, serão úteis na sua preparação, não tenho a menor dúvida disso. E aqui o objetivo é trazer uma profundidade no comentário e uma certa organização para você. Então você já sabe que você tem ali um projeto de fazer 1.100 questões de concurso público, né, de provas anteriores. Obviamente eu priorizei questões de 2023, 2022, 2020, de 2020 para frente. Existem alguns assuntos, vamos pensar assim, plural de substantivo composto ou de adjetivos compostos, em que a gente não tem um volume muito grande de questões, apesar de que no ISS São Paulo, prova da VUNESP, caiu uma coisinha dessas, né, gente? Tipo, gratidão, VUNESP, por verde claro no meio da prova. Do nada, o menino lá fazendo questão de plural de adjetivo composto. Então, tudo cai, tudo é importante. Essa já é a primeira dinâmica do nosso curso. Nós vamos realmente revisar todos os conteúdos. Flávia, mas vai ter uma lista, por exemplo, de discurso direto e discurso indireto? Sim. Uma lista de tipologias textuais? Sim. Uma lista de gêneros textuais? Sim. A gente vai trabalhar a interpretação de texto em profundidade? Sim. Mas eu também vou ter a parte de fonética que algumas organizadoras, como a FUBARC, a MS Concurso, costumam cobrar com bastante frequência? Sim. Então nós vamos trabalhar todos os conteúdos gramaticais e interpretativos. Então o nosso curso também contempla a interpretação de texto, cobrados nos últimos 4, 5 anos em concurso público, me baseando aí nos diversos editais que se apresentam aos mais variados certames. Então, peguei bancas diversas. O foco desse curso é uma organização por assunto, então nós não vamos trabalhar provas completas. Então, no outro curso, que se chama 1.100 questões para concursos públicos, provas completas, nós vamos trabalhar 10 organizadoras. A dinâmica do curso é a mesma, o objetivo é revisar por meio de questões, só que lá neste curso a gente faz provas completas e aqui a gente faz exercício por assunto. O que eu diria? Exercício por assunto, o aluno que está naquela etapa intermediária, ele acerta às vezes 70% das provas, entre 60% e 70%, 75%, né? Ele está naquela etapa intermediária ali que ele ainda precisa reforçar o conhecimento dele em algumas áreas e aí ele precisa de quantidade de questões para entender, por exemplo, todos os casos de crase, todos os suportes relacionados à fonética, todas as regras de concordância que são contempladas em concurso público, né, gente? Tem coisa que não cai, então não adianta a gente ficar trabalhando. Já no curso de provas completas, o objetivo do aluno é entender a identidade das principais organizadoras do Brasil e até fazer um comparativo. Olha, eu tenho um pouco mais de facilidade, por exemplo, em provas da Fundação Carlos Chagas do que em provas do SEBRASP. E aí o aluno tem como mensurar em que tipo de banca ele acaba se saindo melhor, até para poder planejar melhor a sua jornada no concurso público. A banca importa, gente. Por incrível que pareça, isso aí não é uma coisa que a gente vai desconsiderar no meio do caminho. No português, as provas, a depender da organizadora, vão ter identidades muito diferentes. E aí, o aluno tem que estar preparado para essas abordagens distintas. Então, no outro curso, que é um curso de provas completas, a gente vai trabalhar 10 organizadoras: FCC, FGV, VUNESP, SEBRASP, FUNDEP, FUMAC, Instituto AOCP, IDECAM, Consulplan e IBFC. Então, selecionei essas que são organizadoras que têm feito mais provas. Neste caso, a gente só vai trabalhar provas de 2022 para frente, 2022, 2023 e, obviamente, se houver, como a gente já vai colocar algumas provas de 2024, porque esses cursos já são de 2024, né? A gente começa a gravar antes aí, porque é importante para que você já entre
2024 com o pé direito e sabendo que 2024 é o ano da sua nomeação, né? Já vai fazer um concurso agora e vai dar tudo certo. Então, neste outro curso de 1.100 questões provas completas, a gente já está imaginando um aluno que já está numa reta mais final ali de aprovação e que ele precisa de um material para, eventualmente, sair um edital, por exemplo, da VUNESP, que ele vai fazer. Aí ele tem uma revisão ali da VUNESP com mais ou menos 100 e poucas questões. Aqui o número de questões não está exatamente exato, porque depende das provas que a gente pegou. Então, algumas provas com 25 questões, aí eu divido em 2 aulas, obviamente, né? Algumas provas com 10, outras com 15. Então, a depender do concurso aí, a gente vai ter cenários bem diferentes. Então, 2 opções de curso. Você pode fazer os 2, inclusive nós temos um combo para os 2 cursos, e aí nesse caso do combo você ganha acesso por 12 meses aos 2 cursos, é uma boa estratégia para quem já está estudando há mais tempo e precisa aí de exercícios para fixar o conteúdo, e são muitos exercícios, que aí no geral você vai ter 2.200 questões para fazer ao longo do ano de 2024 em português. Vai dar para fazer muita coisa, gente. Então, vamos voltar aqui para o nosso curso, o que a gente está começando agora, que é o 1.100 questões de português concursos públicos, exercícios por assunto, bancas variadas, beleza? Então, neste curso aqui, o nosso foco vai ser revisar por meio de questões. Então, exercícios por assunto, beleza? O nosso curso vai abarcar questões, como a gente vai dividir por assunto, tá? Ele vai abarcar questões de 2020 até questões de 2023. Porque a depender do tema, eu não tenho todas as questões aqui. E também a gente tem que ter um cuidado, porque como eu tenho outro curso, eu não quero que sejam as mesmas questões. Senão eu segmento por assunto, aparece aqui e aparece no 1.100 questões provas completas. Entendeu? Então, isso não vai acontecer. A gente já fez uma segmentação de modo que as questões que estão no 1.100 questões de concursos públicos e exercícios por assunto não se repetem, com raras exceções, porque às vezes tem uma ou outra que acaba fugindo ali ao nosso rigoroso controle, tá? Mas não se repitam no curso de 1.100 questões provas completas. O objetivo é que elas fiquem diferentes para que você possa treinar da melhor maneira possível e se aprofundar ali nas questões de prova, fazendo exercício. Já fez a teoria comigo ou com outro professor, precisa treinar, fica sem direcionamento, faz a questão às vezes num site de questões, eu li o comentário, mas ainda não entendi, eu preciso de um reforço. E nós temos a aba suporte, em que você ainda pode tirar as suas dúvidas acerca das questões do curso, tá? Bom, então vamos lá nessa dinâmica do nosso curso. O curso 1.100 questões de português para concursos públicos, bancas variadas, foi desenvolvido para quem já possui certo domínio teórico e precisa treinar questões com revisões pontuais. Então, gente, ainda que eu faça alguns mapas, algumas revisões, o objetivo principal deste curso é o treino prático. Ou seja, um aluno que ainda tem defasagens teóricas muito grandes, talvez não se adapte bem à metodologia deste curso, tá? Você pode começar o curso, percebeu que não era o adequado para você, aí você volta, vai fazer um português total, por exemplo, em que há questões e todo o suporte teórico de que você necessita para seguir nessa jornada. Então, basicamente, é importante você ter essa leitura. No curso serão abordadas questões da FCC, da FGV, IBFC, Sebrasp, VUNESP, IDECAM, Fundatec, Instituto Consulplan, Consulpan, que é outra banca, essa daqui inclusive vai fazer provavelmente o ISSBH, ainda não saiu o edital, mas é provável, da OCP, do Instituto da OCP, são 2 organizações irmãs, né, mas elas têm alguns traços diferentes, da CESGRAN Rio, que normalmente faz concurso aí da área bancária, FUMARC, Fundep, Fundação Guimarães Rosa, MS Concurso, que vai fazer o TJ Minas, entre outros concursos. Então, a gente traz aqui um repertório bem variado de organizadoras e além dessas outras, tá, gente? Porque como a gente está segmentando por assunto, eu acho a questão interessante, eu vou lá e coloco. E eu não, como é que eu posso dizer, eu não excluí as questões polêmicas, porque elas também são importantes para a gente perceber como se comportar em uma prova em que a resposta não seja absolutamente ali visível, né? A gente tem muitas questões, por exemplo, da FGV, que são questões complexas, que vão demandar um raciocínio do candidato.
na escolha de uma resposta menos ruim ou na mais adequada e nem sempre a resposta é exata para o certame. Isso faz parte do jogo. E é por isso que você tem que fazer muitas questões para entender como escolher num cenário desafiador. Quando eu falo cenário desafiador, quer dizer um cenário que às vezes nem existe resposta. Ai, Flávia, isso é muito ruim, não deveria ser assim. Choremos, né? Enxuguemos as lágrimas e seguiremos, porque não há opção no nosso caso. A gente não pode escolher o organizador e muito menos ajeitar a questão no dia da prova, tá? O investimento do seu curso, R$560, cada questão, gente, sai a mais ou menos 50 centavos. Então, por comentário detalhado, você está pagando cerca de 50 centavos. Com o vídeo aqui gravado, novinho, né, pensando em você, dialogando com você, um suporte aberto para você dialogar comigo acerca das suas dúvidas. Então, mais ou menos 50 centavos por questão. Na hora que a menina fala que é caro, barato, isso é muito relativo, tem a ver com você e com o que você está buscando em termos de preparação também. Porque, gente, para garantir qualidade, a gente tem que, né, ter ali um meio termo, um equilíbrio nas coisas, na conta, né, vamos dizer assim. Bom, o curso pode ser parcelado em até 5 vezes sem juros, pode parcelar pelo nosso Televendas, então 32960590, e você ainda pode pagar o seu curso à vista com 10% de desconto. No QR Code que vai aparecer aí na tela, você vai ser direcionado também para o combo 1.100 questões por assunto, 1.100 questões provas completas. Então você pode optar pelo combo. As vantagens do combo: 12 meses de acesso nos 2 cursos e um super desconto para você fazer os 2 cursos. Flávia, mas qual você acha que eu devo assistir primeiro? Eles têm objetivos diferentes. Sem dúvida, se você for adquirir um de cada vez, é melhor o exercício por assunto primeiro, tá? Ele é para uma etapa mais intermediária. Mas imaginemos que você está num cenário em que cada hora sai uma prova de concurso e você precisa revisar uma determinada banca. Então, você já tem uma lista ali de 100 questões daquela banca. E aí vai seguir na revisão comigo. Isso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Então, já falamos sobre o curso, o preço já vem logo no início, porque a gente não tem que esconder o preço, o trabalho tem que ter valor, e pode ter certeza que eu preparei esse curso com muito carinho, porque eu quero uma troca justa. Tem que fazer sentido para você que está aí do outro lado, né? E para todos nós aqui da equipe que estamos preparando esse curso para você, porque eu sou aqui na aula, né? Mas a gente tem muita gente aqui nos bastidores trabalhando com você e por você. Solange, Luana, né? A Karina, Bruna e todo o outro pessoal do suporte, Pedro, Anderson, enfim, não vou falar o nome de todo mundo, que muita gente, mas todo mundo trabalhando por você e com você até a sua nomeação, beleza? Bom, então olha o que a gente tem. Para quem é o curso? Você já sabe que o curso não tem exposição teórica, porque isso tem que ficar muito claro no nosso primeiro encontro, sendo feitas revisões pontualmente a partir da correção das questões. Na sequência, você vai poder fazer uma primeira aula, que é a primeira aula de degustação do curso, e já entender como nós vamos seguir no curso, tá? Trata-se de um curso bem dinâmico, cujo objetivo é a prática. É necessário que o aluno tenha uma base teórica mínima. Flávia, mas eu já ouvi falar muito, às vezes eu tenho um mentor muito legal e eu conheço ótimos, bons mentores. Acho que se você puder investir, faz diferença sim, mas depende do aluno. Ah, eu já sou organizado, eu não tenho condição de investir, meu filho. Eu estudei na minha vida sem nunca ter condição. Sempre trabalhei e estudei, nunca, desde os 16 anos com carteira assinada. Então é isso. Se a sua realidade é essa, não chora as pitangas, não. Siga em frente. Ah, não, mas eu tenho um pouco mais de possibilidades, eu tenho uma família que está podendo investir em mim nesse momento. Ok, também é ótimo, né? E isso não quer dizer vantagens. Segredinhos à parte, né? Vantagens. Eu boto o Vitor aqui para estudar, meu filho, tá? Quero que o Vitor faça concurso, tá? Quero que ele estude pro TJ. Beleza. Vitor, tem todas as condições de estudar. Ok, mas tem hora que o estudo dele não rende. Agora ele combinou comigo de me mandar o que ele estudou no dia. Tem hora que dá uma vontade de falar assim, Vitor, está muito pouco para alguém que tem o dia todo para estudar. E eu falo, gente, mas não adianta. É da pessoa. Então, ter as condições não significa que a pessoa, de certa maneira, aproveite todas as oportunidades. O Vitor é jovem, tem 20 anos, daqui a pouco é provável que ele reflita sobre isso e adote uma outra postura. E também tem uma outra coisa, a mãe querer que ele faça concurso é diferente de ele mesmo querer. A mãe quer, tá? Beleza, mas ele é que tem que querer. E você tem que ter tomado essa decisão por si mesmo, porque isso vai deixar o seu processo
mais adequado, vai fazer com que você, de fato, invista em si mesmo. Tempo, né, recursos financeiros, disposição emocional, sacrifique alguma coisa, porque a vida é assim, e ninguém está falando que é para você passar o resto da sua vida só estudando ou não fazer mais nada. Eu sou contra sacrifícios exagerados, porque isso não é durável, né? Então, ao longo do tempo, você não vai conseguir manter aí o seu ritmo de estudo. Então, um ritmo de estudo que seja adequado à sua saúde mental, que oportunize que você faça uma atividade física, que oportunize que você conviva com as pessoas que você ama, né? Você não pode abrir mão delas, elas são o seu alicerce emocional nesse momento. Então, é bem isso. Mas a gente precisa ali de uma dinâmica em que o aluno se comprometa em fazer as questões. Por quê? Eu quero uma troca justa. Então, se você vai investir o seu dinheiro, eu quero que você, de fato, faça o curso, beleza? E aí, se organize para seguir na dinâmica do curso. Bom, então você já sabe que não há revisões no curso, tá? Eu fiz um cronogramazinho do curso, pensando que você pode fazer ciclos, né? Então aqui, ó, vou fazer o primeiro ciclo em que eu vou passar por todas as matérias. Flávia, o que seriam esses ciclos? Aqui, ó. Aqui eu tenho 5 aulas, 10 de cada. 10, 10, 10, 10 e 10. Então eu estou imaginando, ó, que você vai poder fazer um ciclo 1. Ciclo 1, você vai fazer 10 de fonética, 10 de ortografia, 10 de acentuação gráfica. E aí você faz isso, por exemplo, num período de um mês e meio, tá? Então faz o ciclo 1, depois vai fazer o ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5. Então você tem 5 ciclos aqui para passar por todas as matérias. Lá na área do aluno, essas pastinhas aqui, ó, estão organizadas com as 5 aulas de fonética, beleza? Aí você vai assistir às aulas. Ah, Flávia, mas eu preferiria fazer assim. Eu vou assistir todas as aulas de fonética de uma vez só. Tudo bem, não tem problema. Aqui é uma sugestão. Na verdade, gente, sabe uma coisa que a gente tem que parar para pensar? É que cada um rende melhor de um jeito. Cada um rende melhor de um jeito. Às vezes, algumas pessoas precisam aí de um tempo maior de estudo, outras de um tempo menor, outras gostam de fazer um volume muito grande de questões de um mesmo assunto, esgotar aquele assunto e vão voltar nele para revisar pontualmente por meio das questões. Então, enfim, a gente tem várias possibilidades aqui. Eu vou sugerir a vocês algumas dinâmicas, tipo, por exemplo, fazer uma ficha em cada sessão de 10, porque isso vai ajudar você a ter um aprendizado mais ativo. E aí a gente vai trabalhando isso aqui. Não é obrigado a fazer, lógico, né? Nada é obrigado, tudo é permitido, desde que você se comprometa com a sua nomeação. Bom, então você vai revisar todos os pontos relevantes cobrados nas principais organizadoras de concurso público do país. O cronograma do curso é importante para você se orientar e essa instrução aí também de fazer em ciclos, ela pode ser observada. O prazo de acesso do curso é de 6 meses, mas se você adquirir o curso no combo, você vai ter 12 meses dos 2 cursos, né? Então você vai poder acessar os 2 cursos por 12 meses. Depois do prazo, você ainda pode renovar o seu curso pagando 50% do valor. Por quê? Às vezes você quer refazer as questões, e refazer as questões é importante, gente. Porque a gente às vezes percebe que ao refazer uma lista erra a mesma. Aí você fala assim, peraí, eu ainda preciso arredondar esse processo. Então, tudo bem explicadinho para ser uma troca justa. Sugestão de como assistir ao curso. A minha sugestão é que você faça por ciclos. No outro curso, que é o curso de 1.100 questões por provas, com provas completas, né? No outro curso, o objetivo já é diferente. Como é entender a identidade da organizadora, na minha opinião, você tem que fazer 100 questões da FGV para compreender a dinâmica da FGV e perceber o que a banca cobra mais. 100 questões, por exemplo, da VUNESP, 100 questões do SEBRASP, porque aí você vai ter uma noção do que a banca contempla efetivamente. Aqui eu sou a favor de você fazer por ciclos. Então, uma aula de cada bloco, o que seria esse bloco, né? O bloco de fonética vai assistir a uma aula, o bloco de ortografia, uma aula, acentuação gráfica e divisão silábica, uma aula, classes gramaticais, noções gerais, uma aula. Então, você vai assistir a uma aula de cada um dos blocos num determinado mês, porque
porque aí você consegue revisar a matéria toda. É até um plano de revisão mensal para a língua portuguesa. Já estou estudando português há muito tempo, eu preciso revisar a matéria, né? Flávia, eu estou com uma dificuldade de me organizar. Então, este é um curso também que vai ajudar você a se organizar melhor. Bom, dessa forma, você treinará todos os assuntos cobrados em prova. Você vai ter pelo menos uma questão de tipos de discurso, pelo menos uma questão de tipologia textual, pelo menos uma questão de substantivo, uma de adjetivo, uma de advérbio, algumas de concordância, algumas de crase, algumas de regência. Então, você vai passar por todas as matérias mensalmente. Isso vai ajudar a reter o conhecimento já adquirido. Então, ó, você treinará todos os assuntos em rodadas mensais. As aulas têm duração média de 45 minutos, só que o ideal é que você se proponha a fazer os exercícios, na minha opinião, gente, no mesmo dia da correção. Por quê? Às vezes você faz o exercício, né? O menino fala, meia hora vou fazer o exercício. Meia hora é suficiente para fazer o exercício, tá? Meia hora vou fazer o exercício ali, beleza. 30 minutinhos, fez uma lista de 10. Tá ótimo. Realmente é esse o tempo que você deveria dispor para fazer uma lista com 10 questões, mais ou menos 3 minutos por questão. Aí, beleza. Aí o menino vai falar assim, beleza, vou corrigir isso daqui 2 semanas. Você não se lembra da dúvida que você teve e nem do raciocínio que você teve na questão. Então, na minha humilde opinião, para que você seja bem sucedido neste curso, que foi montado com muito carinho, foi planejado ao longo de 2023 para ajudar você a ser de fato nomeado, o que é que eu sugiro, tá? E a gente vai gravar um novo a cada 2 anos, porque não tem questão nesse volume para a gente fazer toda a aula. O de provas dá para atualizar porque é mais dinâmico, mas o por assunto a gente vai gravar um novo a cada 2 anos. Pra vocês entenderem a dinâmica também, porque são 100 aulas, tem que organizar o material, então é muita coisa para fazer. A gente vai organizar um novo agora em 2026, esse 2024, um novo em 2026. E o de prova a gente vai tentar manter uma rotina anual, tá? Bom, o que acontece com isso? Se você não se organizar, as coisas saem do seu controle. Então, qual é o ideal? Calcule 1h30 para cada bloco. Se você puder se dedicar ao português 3 horas por semana, você vai fazer mais ou menos 2 aulas por semana e vai fazer 20 questões de língua portuguesa. Então, 3 horas. Gastou ali 1 hora para fazer 2 blocos de questões, né? Vai ter ali um tempinho de descanso, pensando numa técnica tipo Pomodoro, vai ao banheiro, bebe água, pra você não parar no meio do vídeo, beleza? E depois vai ter 45 minutos para assistir a aula, se você optar pela velocidade padrão. Vou acelerar um pouquinho, Flávio, vou colocar a Flávia no e-mail, no 2, beleza. É isso mesmo, se você já está acostumado a ouvir o vídeo no modo acelerado, é provável que você não tenha problema com isso. Agora, gente, estudo tem que ser de qualidade. Então, ao olhar as suas questões, faça as complementações teóricas necessárias, faça as revisões pontuais que a gente fizer no quadro, porque isso vai ajudar você a fixar a matéria. Toda vez que você pega a sua canetinha, e aí eu digo que às vezes é melhor você ter um tablet, né, não ficar gastando folha e tal, às vezes dá para investir num tablet barato com canetinha. Então, compra um tabletzinho e tal. Toda vez que você pega ali a sua folha, né, o seu tablet, o seu material de estudo e escreve com a sua letra, existe um processo de transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E é por isso que a repetição é importante. Quando a gente fala em 1.100 questões, é por isso que a repetição é importante. Vou dar um diagnóstico para vocês. A Júlia, minha filha, né, tá formando em medicina agora e ela estava estudando para residência. A Júlia realmente mereceu a vaga dela na residência, ela passou de primeira, vai ser neurologista e eu estou muito feliz com isso, né, a mãe orgulhosa. Mas o que eu acho que é mais importante é ter observado o processo da Júlia. Primeiro porque ela se dedicou muito, ela tirou o ano de 2023 para estudar. Sábado, domingo, depois que ela chegava da faculdade, depois que ela chegava do plantão no hospital, ela estudava para residência. Mas aí eu fui conversar com ela, porque ela fazia muito simulado, muitas questões e tal, e aí ela fez uma plataforma online que se chamava Medcurso. Eu nem conheço, assim, é da área de saúde, enfim. Mas ela fez essa plataforma e ela estava me mostrando lá que eles trazem estatísticas dos alunos aprovados. Ela falou assim, mãe, em média, um aluno aprovado fez em torno de 14.000 questões. Claro, gente, a gente está falando de português.
Português é uma equação na sua prova. Mas se você se dispuser a fazer 1.100 aqui neste curso e talvez mais 1.100 no curso de provas, pode ter certeza de que você estará mais perto da sua nomeação. Flávia, eu tenho que fazer 14.000 questões de português? Não, gente. Lá no site da Júlia, lá, eles tinham um volume de questões de todas as matérias. Mas eu acho que é razoável que o aluno faça pelo menos 1.000 questões da matéria que cai no edital dele. Se cai raciocínio lógico, meu filho, você deveria encarar o desafio de fazer 1.000. Cai português, encare o desafio de fazer 1.000. Cai, sei lá, direito administrativo, direito constitucional, encare o desafio de fazer 1.000 questões. E quando eu falo fazer, não é só corrigir, não é abrir o vídeo aqui sem antes ter processado individualmente, solitariamente, né? Uterinamente as suas próprias questões e as suas próprias dores, os seus próprios desafios. Então essa conversa inicial é muito importante no nosso curso, porque eu quero que o seu investimento tenha retorno, gente. A gente às vezes fica mandando mensagem para vocês, olha, você não começou o curso, o que aconteceu? Você ainda não está assistindo às aulas. Por quê? Porque a gente quer uma troca justa. A gente gostaria que você nesse processo fosse a pessoa de fato beneficiada, né, com a sua nomeação. Então se comprometa com a sua nomeação em 2024. Faça os exercícios antes de assistir a aula. Só que agora você já tem um roteiro. Você já sabe como vai revisar português. Ah, eu tenho ciclos. Ótimo, Flávia, adorei isso. Eu tenho um ciclo, vou fazer o meu primeiro ciclo. Ah, mas aí depois acabou esse primeiro ciclo, o que eu vou fazer? Faz as provas completas. Depois, se der tempo, eu até gravo mais coisas. Assim, a gente tem que pensar também no volume de questões e você tem que estudar outras matérias, beleza? Então, é isso aqui que é o nosso curso e agora a gente já vai poder realmente começar o curso. Já sugeri, então, 30 minutos para fazer as questões, 15 minutos de descanso, pra você não dar desculpa, vai ao banheiro, come um bombom, sei lá, uma uva, né? Porque às vezes é melhor comer a uva do que o bombom, pelo menos fala bem de saúde. 45 minutos para assistir a aula. Se você quiser, você pode acelerar o vídeo. Seu prazo só começará a contar a partir do término das gravações. A gente já está com muitas gravações adiantadas, podem ficar tranquilos, né? A gente já gravou pelo menos assim, 35% do curso já está gravado antes dessa primeira aula, porque isso é importante. E agora, no mês de novembro e no mês de dezembro, eu estou me dedicando a este curso. A nossa ideia é terminar as gravações em 31/12, mas o seu prazo só começa a contar após o término de todas as gravações, tá? Após o término das aulas. Pode ficar tranquilo que isso aí também é importante, para você ficar bem seguro. Vamos pensar, é um curso para 2024, mas você já pode acessar em 2023, já ganhou aí uns 60 dias, né? Que é importante para você também, é um prazinho a mais. E é uma dinâmica de estudo para estar mais perto do seu projeto de vida. Do meu também, tá, gente? Para passar em concurso, né? Assim, tá difícil estudar as outras matérias. É sempre muito fácil o que a gente gosta, né? Você vê, eu tô querendo assistir aula de português, pensa, né? Então é sempre muito fácil estudar uma matéria que a gente gosta. E a matéria que a gente não gosta já é um pouco mais complicado. Sei como é, mas tem que ser feito, né? Não tem jeito. Bom, então nós temos todos esses conteúdos. O que haverá no meu curso? Quais as pastas do meu curso? Fonética, com 5 aulas, e aí você vai fazer a primeira aula no ciclo 1. Seu ciclo pode durar um mês, pode durar um mês e meio, não tem problema. Segunda pasta, ortografia. Terceira, acentuação gráfica e divisão. Classes gramaticais, noções gerais. Por que a gente tem que ter uma aula de noções gerais? Porque eu tenho, às vezes, algumas questões que misturam todas as classes. Então, eu vou trabalhar nesta aula de noções gerais, tá? Classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio e numeral, uma vírgula que ficou faltando, substantivo, adjetivo, advérbio e numeral. E artigo, a gente tem algumas questões, por exemplo, de numeral da MS Concurso. São poucas bancas que cobram numeral. Mas eu tenho uma questão maravilhosa de artigo da Fundação Carlos Chagas, que é uma questão mais antiga, mas eu fiz questão de colocar nas nossas listas, porque é uma questão muito importante, é uma questão interessante, caiu no TRF1, tá? O último TRF1 elaborado pela Fundação Carlos Chagas. Classes gramaticais, verbo nunca é demais, sempre muito bom. E aí as classes que têm um peso maior a gente separou. Classes gramaticais, pronomes, classes gramaticais, conjunções e preposições. Por exemplo, preposições. Muitas questões da Fundação Getúlio Vargas cobram preposição. Então, cobram a carga semântica da preposição, cobram o uso relacional da preposição versus o seu uso nocional.
Adjetivo, por exemplo, também são comuns questões de adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo, umas nomenclaturas que às vezes você não está tão familiarizado e que no nosso curso de questões eu poderei revisar, tá? Análise sintática é período simples, período composto. Claro que na estrutura do período composto eu coloquei questões de oração reduzida, transformação de oração desenvolvida em reduzida e vice-versa. Eu fui fazendo assim mix de questões de modo que a gente pudesse revisar tudo. Coloquei, por exemplo, uma questão que é muito comum na FCC, que é aquela que a gente tem que transformar uma oração coordenada em uma subordinada ou vice-versa, uma questão chatinha. Então tudo eu coloquei. Tipos de que e tipos de si, essas funções sintáticas, né, dos pronomes também. Então, função sintática do pronome relativo, matéria sempre muito cobrada, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, tipo de discurso e elementos da narrativa. Muitas provas têm abordado tudo de maneira mais específica. A FCC era a que cobrava. Aí agora a FGV passou a cobrar. O Sebrasp ficou meio com invejinha e passou a cobrar também. Então, é importante que a gente tenha questões de tipos de discurso. Caiu também numa prova do Instituto AOCP recentemente. Figura de linguagem, variação linguística, tipologia textual. E aí, por que eu coloquei esses conteúdos juntos? Porque aí eu vou fazer uma lista de 10 de modo que apareça em todas as listas tipos de discurso e elementos da narrativa. Outra lista de figura de linguagem, variação e tipologia, em cada lista de 10 eu tenho questões desse tipo, tá? Interpretação de texto, questões de certo e errado, temas variados. Aqui eu fiz uma lista de 100, porque o Sebrasp ele tem um modo diferenciado de trabalhar. Então, não adiantava eu pegar uma questão, por exemplo, de ortografia do Sebrasp, porque ela vai ter um texto e tal, e colocar aqui, por exemplo, na seção de ortografia. Eu fiz aqui um levantamento das provas mais interessantes do Sebrasp para a gente trabalhar em 100 questões de certo e errado, tá? Questões de múltipla escolha, temas variados. Olha o que é importante. Aqui, quando eu segmento por assunto, eu vou deixar de lado questões que misturam todos os assuntos. E geralmente são essas questões que oferecem um nível maior de dificuldade ao candidato. Então, a gente fez uma listona de questões de múltipla escolha com temas variados. E aqui a gente fez uma lista de 100 questões como se fosse uma revisão da revisão. Sabe aquela revisão às vésperas da prova? Que todo mundo precisa para resgatar os conteúdos? Então, aqui, ó, uma listona de revisões. Na verdade, aqui a gente separou, né, em 10 aulas de revisão de assuntos variados. Então, nessas 10 aqui, eu coloquei, por exemplo, uma de crase, uma de concordância, uma misturando questões. Então, é uma aula ótima para quem precisa revisar às vésperas da prova conteúdo, beleza? Já entendemos que eu posso estruturar o meu curso por ciclos, se eu quiser, porque é você que manda, né? Já entendemos a organização da área do aluno. Então, na organização da área do aluno, eu tenho todos esses conteúdos, serão os conteúdos trabalhados aqui, divididos em sequências de 10, e que eu devo fazer antes, né, para o meu próprio bem, os exercícios, e não devo afastar temporalmente o momento em que eu faço o exercício do momento da correção, beleza? Isso aí é muito importante. Então, gente, dito isso, vamos para a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nas primeiras, tá? De cada bloco especialmente, eu vou te dando uma dinâmica que eu acho interessante, que é o seguinte: faça uma ficha de revisão na sequência de 10. Então, em cada sequência de 10, se você se propuser a fazer uma ficha, eu tenho certeza de que você estará mais preparado para a sua prova. Já vou usar aqui uma coisa, mais bem preparado, porque a gente sabe que com particípios não se usa melhor, só se usa mais bem. Então, a gente já vai aqui nas dicas de português para que você se sinta mais bem preparado para a prova. Então, gente, estou animadíssima com o nosso novo curso. Tenho certeza de que ele vai colocá-lo mais próximo à sua nomeação. Gente, então já estamos animadíssimos para oficialmente começar o nosso curso de 1.100 questões por assunto. Bom, como eu já te disse lá na nossa aula de apresentação, o objetivo aqui é você treinar a exaustão para ficar bom para fazer questões de qualquer banca.
Claro que em determinados assuntos eu tenho que priorizar uma dada banca que cobra mais aquele assunto. Quando chegar, por exemplo, em tipos de discursos, basicamente eu tenho questões da FGV, da FCC, uma ou outra do Sebrasp, considerando essas bancas maiores, né? E a gente tem que pegar questões boas, com um nível de dificuldade razoável. E eu vou propor para que vocês façam sempre uma ficha em uma lista. Eu vou fazer isso na aula 1 de cada bloco. Então, imagina que nesse bloco a gente tem 5 aulas de fonética, cada uma com 10 questões. Na primeira aula eu vou fazer uma ficha, mas o ideal é que você faça nas outras aulas. Ah, Flávia, por que você não vai fazer nas demais? Porque o objetivo é você fazer a ficha. Se eu fizer e você apenas copiar, vai ser um estudo passivo. E o objetivo é que você realmente tenha um estudo ativo. Então, ó, vamos começar fazendo assim, tipo um panorama, que envolve a matéria de fonética para você resgatar ali quais são os tópicos estudados neste conteúdo. Ah, eu me lembro disso, já tenho uma noção disso, tá lá? E aí, na sequência, a gente vai corrigir e fazer a revisão fazendo uma ficha, tá? Isso vai entender o processo como um todo. Então, questões por assunto, fonética, a gente está trabalhando com bancas variadas. Fonética tem a ver com o quê, gente? Quando eu penso em fonética, aqui é bem um mapa mental, uma dinâmica. Então, eu tenho que saber fonemas. A gente sabe que fonemas tem a ver com os sons produzidos pelas letras. Então, é sempre um esboço do que envolve, né? O número de letras pode ser menor, maior ou igual ao número de fonemas. Depois, se você quiser colocar cor, fica à vontade. Além de fonemas, a gente tem dígrafo, 2 letras que emitem um único som. A gente tem dífono. Dígrafo também pode ser chamado de digrama, já vi isso, por exemplo, numa prova da PMMG. Dífono acontece quando a gente tem a letra X produzida com o som de KS. Ah, Flávia, eu já vi em algumas gramáticas CS, tanto faz. A representação é o menos importante. Você tem que saber que isso aqui trabalha 2 fonemas, né? Dífono está trabalhando uma letra com 2 o quê? Sons. A letra X também ela é uma letra importante, porque ela pode ter som de S, som de Z, som de X mesmo, som de KS, que é a mesma coisa de CS. Isso aqui não faz diferença para nós, tá? Então, a gente tem encontro consonantal. O encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes, ambas sonoras. Esse encontro pode ser perfeito ou imperfeito, para ver se você se lembra da teoria que tem aqui. E aí a gente vai revisando pelas questões, tá? E eu tenho os encontros vocálicos. Nos encontros vocálicos, hiato, ditongo, tritongo. Eu ainda posso ter um negocinho que a gente chama de falso que, hiato, que pode aparecer e aí a gente explica. A gente tem algumas situações mais comuns em questões de acentuação gráfica, mas que uma palavra tipo, por exemplo, história, admite esse tipo de processo aqui, ó, história, 2 pontinhos A. Isso quer dizer que eu posso trabalhar como hiato ou como ditongo. Flávia, como é que é isso mesmo? São as proparoxítonas eventuais. Bom, o que mais que eu sei? Letras que me dão trabalho. A letra U, especialmente nos grupos GUE, GUI, QE, QI, porque ela pode ter várias pronúncias. As letras NN também são letras trabalhosas. O H não é pronunciado. Então, nosso objetivo aqui nem é uma revisão, é um mapinha mental só para você saber assim, ah, beleza, o que é que eu vou estudar por meio dessa bateria de exercícios, beleza? Então agora que a gente já sabe isso, nós vamos para a nossa primeira questão.
Nessas listas aqui, eu deixei a primeira como sendo a que a gente vai fazer a ficha, mas nas outras listas, gente, você vai escolher. Pode ser uma que você errou, uma que você achou mais difícil. Então, aqui o meu objetivo é ensinar você a fazer uma ficha, tá? Flávia, como é que eu vou fazer essa ficha? Se você usar um tablet, é um slide, né, do seu tablet. Se você gostar de fazer folha, usa uma folha de rascunho, igual eu estou usando aqui, né, que é melhor, que a gente protege a natureza um pouquinho, né? E aí, gente, faz assim, ó, meio A4, tá? Então, meio A4 é o suficiente para você colocar informações na sua ficha, tá? Bom, olha o que a gente tem. Questão da FUNARC, aqui bancas variadas, geralmente eu estou identificando a banca, que é bom para você ter uma noção de quais bancas cobram aquele assunto. É uma questão de uma prova de médico que eu adoro, né? Sempre falo com a Júlia, o negócio é o seguinte, se você resolver fazer um concurso, você não está livre da mamãe, vai ter que estudar português também. Né? Ó, quanto aos verbos, assinale verdadeiro ou falso e marque a correta. Aí o aluno pode olhar e pensar assim, mas a questão é de fonético ou é de verbo? Ela envolve conteúdo fonético. É por isso que a separação das questões, ela precisa ali de um critério mais preciso. E às vezes a gente não tem isso em outros cenários. Então essa questão aqui você vai perceber que ela traz o arcabouço fonético. Ó, os verbos ter e vir apresentam na terceira pessoa do plural do presente do indicativo a letra E duplicada, formando um hiato. Primeiro que isso é falso, né, gente? O que acontece? Eu falo ele tem no singular e falo eles têm no plural. Então, esses verbos não duplicam a vogal. Eu falo ele vem no singular e eles vêm no plural. Esses verbos não duplicam a vogal. Ter e vir não duplicam a vogal no plural. Apenas recebem acento diferencial de plural. Então, esse acento é chamado de acento diferencial de plural. Então, nós já temos isso aqui. Bom, depois eu tenho assim, ó, no verbo apoiar, a primeira pessoa do presente do indicativo apresenta a letra O aberta. Que letras podem sofrer o que a gente chama de metafonia? Aberta ou fechada? O e E. Podem ser lidos assim, com som de circunflexo, ou som aberto com som de acento o quê? Agudo. Tipo assim, ó, ideia feia, apoio e apoio. Então, eu tenho ali a variação de pronúncia. Eu posso colocar aqui, ó, ideia feia, apoio, verbo, e apoio, substantivo, tá vendo? Então, eu posso ter oscilação das pronúncias das letras O e E. No verbo apoiar, a forma de primeira pessoa do presente do indicativo apresenta a letra O aberta. Eu apoio. Isso é verdadeiro, tá? Eu apoio. Eu vou ler isso aqui, mesmo não tendo acento, como aberta. Já o substantivo derivado do mesmo verbo apresenta a vogal O fechada. O apoio. Então, apoio, substantivo, apresenta a vogal fechada, com esse timbre verdadeiro. Os verbos possuir e constituir, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, apresentam hiato. Eu falo, ele possui, beleza? Na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ele constitui. Não tem hiato aqui, né? Não é possuir. É no passado que tem hiato, ó. Eu possuí, e primeira pessoa, eu constituí. Aqui a gente tem hiato. Primeira pessoa do
pretérito perfeito do indicativo. Beleza? No caso aqui, ó, possui, constitui. Então, os verbos possuir e constituir, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, apresentam hiato falso. O verbo voar, na primeira pessoa do presente do indicativo, apresenta hiato formado por vogais idênticas. Então, primeira pessoa do presente do indicativo, eu vou. Eu vou, separa-se assim. Aqui, a palavra perdeu acento com a reforma. Vogais iguais ficam sempre separadas. Então, olha o tanto de coisa que tem numa questão só, né? Nossa oportunidade de revisar tudo a partir de questões. Então, eu vou. Tá, na primeira pessoa do presente do indicativo, apresenta hiato formado por vogais idênticas. Verdadeiro. Então, por enquanto, a gente tem um falso verdadeiro, falso verdadeiro. Vamos lá. Os verbos crer e ler, na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu creio, eu leio. Apresentam exemplo de falso hiato. Olha como é que a questão trabalhou um monte de coisas, né? Então, ó, como é que eu separo isso aqui? Creio, leio. Nessa dinâmica, o E é vogal e o I é semivogal. O O que está solto é vogal. Então, o E é vogal, o I é semivogal, o O que está solto é vogal. O que é o falso hiato? Falso hiato é quando a gente tem o encontro de uma semivogal com uma vogal. Em sílabas separadas. Exemplo, ideia. O A é vogal, o I é uma semivogal e o E é uma vogal. Então, vogal, semivogal mais vogal. Essa constituição aqui é o que a gente está chamando de falso hiato. O hiato mesmo, gente, é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Então, o hiato é encontro de duas vogais em sílabas separadas. Ao longo de todo o nosso curso, nós vamos revisar assim, tá? Então, eu tenho, por exemplo, teatro, saída. Uso um com acento e um sem, pra você saber que pode acontecer sem. A própria palavra hiato, Então, exemplos aí de hiato. Então, os verbos crer e ler na primeira pessoa do presente do indicativo. O que complicava essa questão, gente? Você tinha que saber conjugar os verbos também. Apesar de ela cobrar fonética, ela também contemplou o conteúdo de verbo. E isso vai acontecer ao longo do nosso curso. Por isso que é importante que você já tenha uma noção das matérias, né? Não pode ser um aluno que nunca viu nada, estou começando a estudar agora. Como eu já disse, a ideia do aprendizado reverso, ela é possível, mas no português acaba sendo doloroso, porque você vai errar muita coisa, não vai ter uma noção do que está acontecendo ali na questão, vai acertar muita coisa por sorte, e isso vai acabar não sendo produtivo. O aprendizado reverso ele pode ser aplicado depois que você já tiver o mínimo de conhecimento da matéria, porque ter um conhecimento não quer dizer que você aprendeu, não, vamos falar a verdade, né? Verdade verdadeira. Então é treinar muita coisa mesmo. Falso
verdadeiro, falso, verdadeiro, e aqui, verdadeiro. Por que a gente vai ter verdadeiro aqui, ó? Os verbos crer e ler, na primeira pessoa do presente do indicativo, apresentam exemplo de falseado. Como eu tenho semivogal mais vogal, isso aqui é o que a gente chama de falso hiato, beleza? Então, letra A, de amanhã vou estudar português. A de a vida muda se a gente senta e estuda. Sábado, meio-dia, e o que eu estou fazendo? Aqui, mudando a minha vida junto com a vida de vocês. Vocês estão mudando a de vocês, eu estou mudando a mim, com o dinheiro de vocês. Claro, faz sentido? Faz, porque tem que ser uma troca o quê? Justa. Então, eu estou aqui no mesmo mover que você está aí. Então, pode assistir aula sábado, que o professor grava sábado, grava à noite, e é isso mesmo, faz todo sentido. Bom, gente, o que é a minha ideia da sua ficha da aprovação? A cada sequência de 10, eu sugiro que você faça uma ficha mapeando aqueles conteúdos que foram mais desafiadores para você. Então, é mapear conteúdos desafiadores para você, na sua lógica ali da questão, tá? Então, ó, o que a gente tem nessa questão aqui? Como eu faria a minha ficha, beleza? Primeira coisa, sinalizo qual é a questão, porque isso é importante para depois eu fazer revisão. A gente está na lista 1 de fonética, são 5 listas ao longo do seu curso de fonética, né? Então, pensa o seguinte, você vai escolher a questão, e no caso aqui nós vamos escolher a questão 1, que aí eu vou te ensinando a fazer sua ficha, tá? Bom, nessa questão eu vi várias coisas. Eu vi ter e vir. Eu vi apoiar. E aí a pronúncia do o e do e, tá? E aí a gente vai explicando tudo que tem aqui. Eu vi possuir. Aí para sua ficha valer o dia, você tem que fazer o máximo possível de coisas. Eu vi crer, dar, ler e ver, ou crer e ler. Eu já sei o que é hiato, falso hiato. Você pode colocar ainda conceitos complementares em outra folha. Se for necessário, você faz 2. Eu deixei até 2 folhas aqui. Olha o que eu vou fazer. Ter e vir, beleza? Eu sei que não apresentam acento no singular. Gasta seu tempo estudando direito, porque isso aqui é o que a gente está chamando de aprendizado que ativo. Apresentam acento circunflexo no plural. Aqui, ó, que tipo de acento? Acento diferencial. Não duplicam a vogal. Então, já sabemos alguma coisa. Vai lá, gasta seu tempo fazendo um estudo que ativo, que aí depois você não tem que voltar nisso aqui, tá? Não é que você vai revisar. A revisão é esse momento que você para e pensa no que está acontecendo. Ó, no caso de apoiar, a gente vai fazer eu apoio o apoio, que é o substantivo. Nesse substantivo, a gente vai ter uma vogal o fechada. Aí você já sabe que as vogais o e e variam o timbre entre abertas e o que? Fechadas. Então, organiza a informação. Então, por exemplo, vou lá e coloco assim, ó, feia e fechado. Assembleia, vai que você quer fazer um concurso de assembleia. E aberto. Aí vai lá e coloca, por exemplo, corpo o fechado. E vai colocar
colocar, por exemplo, corpos. Olha aqui, na mesma lógica, né? O aberto, plural. Isso aqui, inclusive, chama plural metafônico. Aproveita que você não está fazendo nada, já anota isso. Então, isso é um caso de metafonia, né? Corpo no singular, corpus aberto no plural. Possuir e constituir. O que a gente vai detalhar aqui, ó? Verbos terminados em uir. Verbos terminados em uir vão apresentar ui na terceira do singular do presente do indicativo. Ó. Ele possui. Ele constitui. Beleza? E vão apresentar hiato. Onde, gente? Na primeira do singular do pretérito perfeito do indicativo. Eu possuí. Ele eu constituí. Família. Beleza? Então, nesse caso aqui, revisou que tinha a ver com possuir, constituir. Você ainda pode até fazer mais uma coisinha. Ah, eu quero revisar mais alguma coisinha. Verbos terminados em uar vão ter isso. Efetuar vai fazer efetue, porque uma coisa puxa a outra, você vai lembrando de regras. Conceituar, conceitue. Bom, o que a gente tem com crer, dar, ler e ver, né? Porque isso vai valer para todos. Então, no presente do indicativo, eu. Aqui a regra de divisão é 3 vira 2, sobra 1. Então, só pode fazer assim até para ficar dividido. Então, no presente do indicativo, isso, ó. Eu creio. Eu leio. Semivogal com vogal, a gente vai ter uma situação de falso hiato. Então, o que você está fazendo? Retomando o que estava na questão. Se você quiser, e eu acho interessante, você ainda complementa com os conceitos. Pensa que é só em uma questão, não vai doer sua mão, não vai quebrar sua mão. Muito pelo contrário, vai deixar você mais perto da sua nomeação. Então, é fazer o trabalho que precisa ser feito, né, gente? A gente é adulto, a gente não é criança, não. Aí, nessa lista aqui, o que você poderia colocar? Alguns conceitos, ó. Falso hiato. Hiato. Aí você bota exemplo. Aí você poderia colocar alguma coisa sobre os derivados de ter e vir. Porque aí você se lembrou de alguns conceitos. Você foi lá e colocou assim, ó, tá, eu vou fazer sobre crer, dar, ler, ver e derivados. Ou seja, o que você pode desdobrar? Ah, eu vou fazer alguma coisa sobre plural metafônico. Lembrei esses conceitos que eles são conceitos importantes dentro da minha lógica. Você dobrou sua folha, como é que fala? A4, quem falou que você só pode escrever de um lado dela, né? Posso precisar, abre mais. É isso. Gasta o seu tempo fazendo um estudo ativo. Então, falso hiato, encontro de semivogal com vogal em sílabas separadas. Dá exemplo, porque é sempre bom para você construir o raciocínio. Ideia, assembleia, apoio, feia, hiato. O que é que a gente vai ter? Encontro de duas vogais
em sílabas separadas. Dá exemplo, porque isso ajuda a construir o raciocínio. Sair, saída, hiato, rainha, teatro. Derivados de ter e de vir. O que acontece com esses verbos, tá? Recebem acento agudo no singular e circunflexo no plural. Não duplicam a vogal. Então, ó, o que eu vou pensar nos derivados de ter e vir? Vou lá pensar, por exemplo, aqui, ó. Ele detém, eles detêm. Ele intervém, eles intervêm. Olha que beleza? Sua ficha vai ficando mais completa, né? Vai te dando ali o suporte de que você necessita para a nomeação. Crer, dar, ler, ver e derivados duplicam a vogal no plural. Aqui, ó, vogais iguais, porque isso apareceu na sua questão, né? No voo, vogais iguais ficam sempre separadas, é sempre ato. Então, duplicam a vogal no plural. Então, nesse caso aqui, você vai lá colocar. Ele crê, eles creem. Ele vê, eles veem. Ele relê para ter um derivado, eles releem. Então, duplicam a vogal no plural, perderam o acento circunflexo. Se você quiser, você ainda coloca isso aqui, ó. Perderam o acento no o quê? Plural, mas divide, ó. Creem, veem, releem, caso de hiato. Plural metafônico, também chamado de metafonia. Então, algumas palavras mudam de timbre ao serem pluralizadas. Então, eu vou ter ovo, por exemplo, e ovos. Corpo, corpos. Jogo, jogos. Conseguiram entender a lógica do plural metafônico? Eu já peguei isso aqui em prova. É o mais comum de cobrar? Lógico que não, né, gente? Mas acontece. E às vezes a gente não passa só com o que é comum, né? Pensa lá na prova do ISS São Paulo cobrando uma questão de plural de adjetivo composto. O menino estudando crase, concordância e regência, que é o que a VUNESP que fez a prova tinha ali o costume de cobrar, aí cai uma questão de verde, claro, é a vida, né? Ou na FGV que fez a prova da Receita Federal, cobrou lá uma questão de objeto direto preposicionado. Nem é muito a cara da FGV cobrar gramática, quanto mais cobrar, né, um objeto direto preposicionado, mas caiu. Então é a vida do concurseiro, estudar o máximo possível, revisando todos os assuntos e não ficar aí na bolha chamada o que cai mais, porque a bolha chamada o que cai mais muitas vezes impede a sua nomeação, é isso que acontece, tá? Bom, pessoal, então fizemos aqui a nossa fichinha e ela ficou ótima e ela reproduz aqui esses conteúdos. A minha ideia é que você escolha em cada lista, escolha voluntariamente, comprometido que você está com a sua nomeação. Em cada lista de 10, você escolha uma para fazer a ficha após. E aí você vai pensando nos desdobramentos, se for o caso, pesquisa, volta no seu material teórico, porque isso vai ajudar você a evoluir, beleza? Então, as organizadoras, elas têm aqueles conteúdos que elas consideram que são
vamos dizer assim, recorrentes, mas elas também inovam. E ao inovarem, a gente pode ter problemas. E aí, continuamos agora na questão de número 2. Então é isso, gente. Nós vamos fazendo aqui e tal, revisando por meio de questões. Nosso curso todo vai ser assim. Bom, encontros consonantais são grupos formados por mais de uma consoante sem vogal intermediária. A gente já sabia que os encontros consonantais são duas consoantes, revisa aqui na questão, ambas sonoras. E aí você pode até pensar assim, ó, os encontros consonantais, eles se dividem em dois tipos. Encontros consonantais perfeitos, marcados ali na mesma o quê? Sílaba, mais comum PR, BL, FL igual Flávia, TR, tchá, né? Imperfeitos variados, em sílabas distintas. Respirei, tô lá pensando então. Semana, nada, né, gente? Nada, nada. Semana. Outra. Olha o que eu tenho em outra. Outra. Esse ou que aparece aqui é um ditongo, então vamos marcar isso também, porque a gente está estudando. Então aqui, ó, ou, vogal e semivogal, ditongo. No caso, como a semivogal está no final, é um ditongo de que tipo? Decrescente. Beleza? Então vai do mais forte para o som mais fraco. E esse TR que está aqui, ó, é um encontro consonantal perfeito. Praia, vamos separar, ó. Praia. 2, depois 1. Praia. Bom, vogal, vogal, semivogal. Já sabemos que aqui acontece o que a gente chama de falso que hiato. E o nosso foco está nesse PR aqui, ó, que é um encontro consonantal perfeito. Bom, então na alternativa A, o que eu vou ter de encontro consonantal? TR e PR, que são dois exemplos de encontro consonantal perfeito. Vou para a letra B. Precisa, vou dividir tudo aqui, tá? E abrir. Aqui trabalho, acreditar, publicidade, madrugada e sol. Então vamos lá, já sabemos a nossa resposta. Vai ser a letra C de continuarei estudando. Mas vamos observar os fenômenos fonéticos que estão previstos nas demais palavras, já que é o tema da nossa aula. Então, em precisa, eu só vou ter um encontro consonantal perfeito, mais nada. Em guerra, olha o que acontece. Guerra separa assim, né? Os dois R's ficam... Letras iguais ficam sempre separadas, tá? Sejam vogais, sejam consoantes. Em guerra, esse U não é pronunciado. Então, isso aqui forma um dígrafo. E aqui, os dois R's têm um som só. Também a gente tem dígrafo. Então, na palavra guerra, eu tenho dois dígrafos. E na palavra abrir, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Porque aí eu já vou mapeando as outras palavras e revisando o conteúdo. Na palavra trabalho, eu tenho um encontro consonantal perfeito, trabalho. O LH é um exemplo de dígrafo. Aqui, ó, a gente pode até colocar assim, o que são os dígrafos? Os dígrafos são duas letras que emitem, pode ser uma consoante ou uma vogal, tipo G e U, tá vendo? Os dígrafos são duas letras que emitem um único som. Então, dígrafos, duas letras que emitem um único som. Olha o que eu botei em acreditar. Encontro consonantal perfeito. Em publicidade. Estou dividindo em sílabas, você já vai treinando esse conteúdo também, tá? Nós vamos ter o BL, que é um encontro consonantal perfeito. Então, nossa resposta. A gente buscou os encontros consonantais, eles estão marcados na questão em amarelo. Madrugada. Madrugada. Aqui eu tenho encontro consonantal perfeito. Água, água.
língua. Vou considerar isso aqui um ditongo crescente, mas a gente sabe que isso aqui é uma proparoxítona eventual. Semivogal e vogal, vou colocar aqui, ó, proparoxítona eventual, porque a gente sabe que aqui, como eu tenho uma semivogal e uma vogal, isso pode se dar de outra forma. Televisão. Vogal, semivogal, ditongo decrescente. Vai do maior para o menor. Que sobe, que desce, que também desce. Beleza? Então, isso aqui seria a nossa questão 2, trabalhando os conceitos relativos a ela. Fonética é uma matéria que, embora não caia em algumas organizadoras, tipo FCC não cobra, VUNESP não cobra, SEBRASP rarissimamente cobra fonética, SESGRAN Rio também muito pouco, mas em outras bancas a gente já tem um apelo maior, FUNMARC, FUNDEP, FUNDATEC, que é uma organizadora do Rio Grande do Sul, pode aparecer em provas, por exemplo, da MS Concursos, que faz concurso no Brasil inteiro, já apareceu em provas da IDECAN, então a gente tem que fazer, não tem jeito, né? Bom, dígrafo. A gente sabe que o dígrafo também pode ser chamado de digrama. Gramática, quer dizer, o significado gramatical. Reunião de duas letras. Então, dígrafo pode ser consoante ou vogal, que juntas representam um único fonema. Considerando o seguinte verbete sobre dígrafo, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos. Mas para a gente melhorar isso aqui, ó, vamos nos lembrar de que os dígrafos, eles se dividem em dois grupos. Os dígrafos vocálicos, formados por vogal, mais M ou N. Nesse caso, M ou N, sempre com a indicação de som o quê? Nasal. Então, ó, tanto, vai ter um dígrafo assim, ó, tanto. Tempo, tempo. Então, isso aqui é que vai ser o dígrafo. E eu tenho os dígrafos consonantais, vão ter som de consoante. Esses dígrafos consonantais, eles se dividem em sempre dígrafos, até a morte, amém, vale a pena decorar, né? NH, CH, LH, RR e SS, isso aqui sempre vai ser dígrafo. E ocasionais. Ocasionais quer dizer, depende da palavra. XC, SC, QU, GU. Então, vai depender da palavra. Por exemplo, numa palavra tipo escola, não é dígrafo. Isso aqui é encontro consonantal. Imperfeito. Por quê? Porque o S é pronunciado, ó. Co. Então eu pronuncio tanto o S quanto o C, cabelo meio descanalhado, né? Escola. No caso de uma palavra tipo crescer, isso aqui eu não pus acento não, tá, gente? Só um. Aí isso é dígrafo. Então depende da palavra. Eu tenho que avaliar o encontro no caso dos dígrafos, o quê? Ocasionais, porque tem a ver com a pronúncia, tá? Bom, mas eu tenho aqueles que sempre vão ser dígrafos, NH, CH, LH, RR, SS. Vou começar com esses, ó, que esses daqui eu deveria ter decorado. Ainda dá tempo, claro. Pronto, ó, se eu já tivesse decorado, eu quero em que todas apresentam o quê? Dígrafos. Se eu soubesse somente os que são sempre dígrafos, eu já teria a minha resposta. Sobressaltado, sorriso, trabalho, dinheiro. Mas vamos ver aqui. Ó, porque aqui eu tenho um outro dígrafo. Que aqui, ó, na hora de pronunciar, eu tenho isso aqui, ó. Porque. Todo mundo consegue perceber? Então, isso aqui é um dígrafo consonantal. Ignorado não tenho. Trabalho aqui é encontro consonantal, né? Não é? E cochilar só aqui. Sobressaltado só aqui é encontro consonantal. Sorriso, trabalho, a gente já sabe, né?
Publicidade, encontro consonantal, cochilar, temos. Ressentimento, temos aqui também, ó. Dígrafos vocálicos, ó. Então, isso aqui é um dígrafo vocálico. Esse também é um dígrafo vocálico. E tá tudo certo. Aqui é um dígrafo consonantal, né? Molha, madrugada, isso é encontro consonantal, aqui é encontro consonantal, que você pode aproveitar. Aqui é o encontro consonantal imperfeito, imperfeito. Beleza? Se eu esqueci. Aqui não é não, né? Porque forma dígrafo. Aqui temos mais um dígrafo. Aqui temos mais um dígrafo. Aqui a gente faz um Nzinho assim, ó. Faz um L de cabeça para baixo. X, né? Costuma ser representado assim. Beleza? Então, ok. Já sabemos que os dígrafos se dividem em dígrafos vocálicos, como acontece na palavra ressentimento, ó. E também na palavra sanduíche. Já sabemos que existem dígrafos consonantais, que sempre serão dígrafos, NH, CH, LH, RR, SS, e dígrafos ocasionais que vão depender da pronúncia da palavra. Por exemplo, quando eu pego a palavra porque, o U não é pronunciado, mas quando eu pego 50, esse U é pronunciado, 50, eu tenho um ditongo, né? 50, então depende da palavra. Respirou e continuou. As palavras do texto, porque normalmente as questões trazem ali referência ao texto, mas a gente não precisa dela fazer. As palavras do texto, saudade, prateleira e dia, são respectivamente divida a palavra, ó, sal, da, de, vogal, semivogal, ditongo, de que tipo, gente? Do maior para o menor, decrescente. Prateleira. Ó, apresentou um encontro consonantal perfeito, vogal, semivogal, e apresentou um ditongo decrescente. E dia, hiato. Bom, as palavras do texto são respectivamente. Não falou o que era, fiz tudo que estava possível aqui. Então, mas está pedindo encontros vocálicos. Ah, então a questão, ela cobrou encontros o quê? Vocálicos. Depois de analisar as palavras e as alternativas, é que a gente percebe isso. Então, beleza. Eu tenho ditongo e o quê? Hiato. De modo que a nossa resposta vai ser a letra A. De amanhã eu vou estudar português e eu estarei aqui com vocês gravando o nosso curso de 1.100 questões. Por quê? Porque eu estou animadíssima para esse curso dar certo. Precisa de dia, gente, é assim que funciona. E tenho que dar minha contrapartida, né? Então vamos para a questão de número 5. Assinale a alternativa onde todas as palavras tiradas do texto contêm exemplos de hiato. Já sabemos o que é hiato. Olha o que a gente vai ter. Viaja. Viaja, separa. Hiato. Lua. Diante. E aqui ainda tem um dígrafo, né? Apreensão. Só pra gente, aqui ó, a gente tem um dígrafo. Aqui também a gente tem um dígrafo. Aqui, vogal e semivogal, temos um ditongo. Letras iguais ficam sempre separadas. Então, vamos lá. Eu quero marcar hiatos. Hiato. Viaja. Lua. Diante.
Apreensão. Achei. Qual vai ser a nossa resposta? A de amanhã eu vou estudar português. Então, vogal e semivogal vai ser um caso de ditongo decrescente. Misterioso, ó, misterioso e alto. Maiúscula e eu. Eu, ditongo decrescente. Maiúscula, o A é vogal, semivogal e aqui é vogal. Isso aqui é o que, gente? Falso, hiato. A palavra é acentuada por ser pró-paroxítona e misterioso tem hiato. Então, nesta sequência aqui, no fundo, eu só tenho hiato aqui, ó. Diante, nós já fizemos, tem, né? Eu, nós já fizemos também. Então, nós já fizemos e rua também. Apreensão tem. E maiúscula não tem. Maiúscula parece que tem, mas na verdade é um caso de falso hiato. Por quê? O A é vogal e o I é semivogal. Flávia, eu já vi uma questão, por exemplo, do Instituto AOCP. Eu tô falando do Instituto AOCP porque eu já vi uma dela, tá? Que a banca considerou um falso hiato como hiato. E aí, o que você me diz? É uma corrente? Não, é um erro. E às vezes a banca não repara o erro. Ela pega uma palavra tipo maiúscula e fala que tem hiato, mesmo não tendo. Mas por eliminação, às vezes o menino faz e dá tudo bem, a gente sobrevive, tá? Então, a gente tem que pôr na cabeça, gente, que nem toda questão de concurso é perfeita, infelizmente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, para o nosso emocional não ficar abalado e a gente conseguir resolver. Senão, dá um problema danado, dá um trabalhão, né? Então, ok. Continua. Temos lá na questão 6. Em se tratando de encontros vocálicos, as palavras do texto, vou já fazer tudo, ó. Dinheiro. Na palavra dinheiro, eu tenho um dígrafo, vogal e semivogal. Então, eu tenho um ditongo. De que tipo, gente? Decrescente. Na palavra guardo, dividindo em sílaba, ó, eu tenho aqui um encontro consonantal imperfeito. O U é pronunciado, é uma semivogal, e o A é vogal. Lembrando que o A é sempre vogal, né? Só para te lembrar esse detalhe. Então, nesse caso, eu tenho um ditongo de que tipo? Crescente. E o encontro consonantal imperfeito. Na palavra inteiro, ó, inteiro. Vamos começar com esse in, que é lido assim, ó, in. Então, aqui a gente tem um dígrafo vocálico. Esse dígrafo aqui do NH, né, é consonantal. Tei é igual ao do dinheiro, vogal e semivogal, ditongo decrescente. Então, beleza. Se eu quero, em relação aos encontros vocálicos, eu vou ter um ditongo decrescente, um ditongo crescente e outro ditongo decrescente. Ah, Flávia, mas ninguém estava perguntando se era crescente ou decrescente, mas quem pode o mais, pode o menos. Se você for treinando comigo agora, com certeza você vai estar mais preparado no dia da prova. E bora para a questão número 7, que você ainda está animadíssimo. Então, ó, em se tratando de encontros vocálicos, em relação às palavras do texto, lei não separa, semivogal, vogal e semivogal, né? Então, a semivogal está depois, quer dizer que em lei eu tenho um ditongo decrescente, vão, o A é sempre vogal, semivogal, ditongo decrescente,
Meus não separa, vogal, semivogal, ditongo, decrescente, e véu, que é acentuado, ditongo aberto, né? Vogal, semivogal, ditongo, decrescente também. E a gente sabe que véu é acentuado, por quê? Acentuam-se os monossílabos tônicos. Ditongos abertos, oi, el e ei, seguidos ou não de s. Esta regra é uma regra especial, não é a regra geral de acentuação, e ela é a regra de ditongo aberto. O nome dela é regra de ditongo aberto, tá? Então, regra do ditongo aberto. Regra especial, acentuam-se os monossílabos tônicos, as oxítonas também, só que aqui a gente só tem monossílabo, por isso que eu tô falando isso aqui, tá? As oxítonas também terminadas em ditongos abertos, tá? Monossílabos tônicos e oxítonas. Terminados em oi, el ou ei, seguidos ou não de s. Então, nós queremos uma resposta em que todas sejam o quê? Ditongo, 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 ditongo. Letra C, de continuarei estudando até tomar posse. Então, vamos para a questão de número 8. Olha o que a gente tem. Em se tratando de encontros vocálicos e conceitos fonéticos, então aqui a gente está falando de encontros vocálicos e conceitos variados, assinale a alternativa correta. Na palavra creem, há um ditongo formado pelas letras E. Essa você já sabe que está errado, por quê? Letras iguais, sejam consoantes ou vogais, ficam sempre separadas. Creem. Mas deixa eu só te mostrar uma coisa. Aqui existe um ditongo, só que é um ditongo fonético. Ó. Creem. Aqui nesse finalzinho, ó, a letra M tem som de I, sendo som semivocálico. Isso acontece mesmo em algumas situações. Então, na palavra creem, a gente tem creem, pensando em fonética, tá? Aqui, um ditongo fonético. E entre as letras E e E, né? Hiato. A gente já sabe que letras iguais, sejam consoantes ou vogais, ficam sempre separadas. A Fundatec realmente é uma banca que cobra muito fonética, tá? Vou aproveitar para fazer uma parte para dizer o seguinte. A FUMARC, que é uma banca mineira, e a Fundatec, que é uma banca do Rio Grande do Sul, são duas bancas que costumam cobrar o que está escrito na letra B. E das outras eu não posso falar, gente, porque para a gente dizer que a banca costuma aceitar aquele entendimento, tem que ter caído, né? Então, nessas duas organizadoras eu já vi cair, já vi considerar dessa forma, que é a possibilidade de vocalização da letra L. Então, a FUMARC e a Fundatec, ó, consideram a possibilidade de vocalização da letra L. Então, elas consideram que esse L pode ser lido com som de U. Então, uma banca assim, ó, ela vai pegar a palavra papel e ela vai entender que nesse finalzinho aqui, ó, para essas bancas, elas vão entender que há um ditongo fonético. Beleza? Eu acho que faz todo sentido, mas né, depende da banca. Então, na palavra qual, olha o que acontece. Olhei e vi que a questão era da Fundatec, porque aí, nesse caso, faz diferença. Aqui existe a possibilidade, ó. Na palavra qual, a depender da leitura da letra L, qual, é possível considerar a existência de um tritongo fonético. Perfeito, até o jeito de escrever tá bom, porque é a depender da pronúncia, tá? Mas outro critério que eu adotaria nessa questão, antes de marcar verdadeiro para essa ou essa era melhor, eu ia analisar as outras. Porque eu só tenho uma correta, então é só achar o erro das outras. Por exemplo, a letra A eu tenho certeza que está errada, porque está falando que o ditongo é formado pelo EE, não tem jeito.
Na palavra bem, há um dígrafo. Aqui, na verdade, há um ditongo fonético, ó, bem. Então, esse M tem som de I. Então, isso não é verdade. Há um ditongo fonético. Lembrando que as letras, vamos colocar isso aqui que é importante, né? As letras M e N podem ser consideradas semivogais a depender da pronúncia, né? E aí elas vão compor esses ditongos fonéticos a depender da pronúncia. Tipo assim, ó, amavam. Aqui eu tenho um ditongo, ó, amavam. Não é assim? Quando eu falo, por exemplo, hífen, ó, hífen, aqui eu tenho um ditongo. Então, isso vai acontecer quando essas letras tiverem som de I ou U, beleza? Então, vai acontecer nesses cenários aí, quando elas tiverem som de I ou de U. Logo, a letra C eu descartei, está errada. Na palavra cheguei, há um tritongo. É tentador, mas não é, porque esse aqui não tem som, não. Esse U não é pronunciado. Fazendo a transcrição, cheguei. Esse U, como ele não é pronunciado, ele forma dígrafo. É um U nulo, né? E aqui também dígrafo. Então, eu só tenho vogal e semivogal. Eu tenho ditongo. Na palavra cheguei, gente, a representação é essa daqui, ó. Cheguei. Aqui tinha um dígrafo, GU. Aqui tinha um dígrafo, CH. E aqui eu tenho um ditongo, vogal e semivogal, formando um ditongo decrescente. Beleza? Então, 8, letra B. Bom continuar revisando, porque cada questão que a gente faz, uma oportunidade a mais de a gente entender a matéria. 9. Vamos lá. Em todas as alternativas, exceto em uma, o número de letras da palavra apresentada não coincide com o número de fonemas. A gente já sabe que o número de letras pode ser menor, maior ou igual ao número de o quê? Fonemas. Então, a gente já tem essa noção, beleza? Assinar a alternativa em que se verifica coincidência entre o número de letras e o número de fonemas. Então, tem que fazer todas, ó. Antes. Aqui a gente tem um dígrafo. De que tipo? Vocálico. Antes, então, eu tenho 5 letras, 4 fonemas. Vou fazer trânsito agora, ó. Trânsito. Olha o que acontece. Encontro consonantal perfeito, dígrafo. Beleza? Aqui, se você quisesse colocar o Z, não teria problema, porque a gente está fazendo não faz diferença. Então, ó, eu tenho aqui 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesmo. 7 fonemas. Tórax é um caso de dífono. Tanto faz KS ou CS. Tórax. Esse X assim chama dífono. Então, olha o que a gente vai ter. 5 letras, 6 fonemas. Ixi, ainda não achei minha resposta. Advogado. Achei minha resposta. Não se insere vogal, tá? Imagina que o menino vai lá e fala assim, ó, adi ou advogado. Não existe isso não, isso não é de Deus não, tá? Então, não se insere vogal.
Então, não se insere vogal. Vamos supor, adapto. Aí o menino faz um adapito, entendeu? Não pode. Adapto vai ficar assim. Advogado vai ficar do jeito que tá. Então, não se insere vogal, não tem. Isso aqui. Não tem advogado. Não é de Deus, beleza? Senão o menino toma na tarraqueta e não sabe por quê. Advogado, o que é que nós vamos ter? 8 letras, 8 fonemas. Deixa aqui. Guerra, temos 2 dígrafos, ó. Guerra. Então, eu tenho 6 letras, 4 fonemas. Nem de longe é a nossa resposta. Logo, nossa resposta de deve estudar até tomar posse. De Deus ajuda o menino que senta e estuda de verdade, não enrola, né? 10. Em se tratando de conceitos fonéticos, assinale a alternativa correta. Na palavra ideia, há um tritongo formado pelos sons vocálicos E, I e A. A gente já separou essa palavra várias vezes. Essa daqui, ó, ela está naquele esquema de 3, ficam 2 mais 1. Isso acontece quando o último é A ou O. Então, ó, I, deia, 2 mais 1. Tá vendo? Eu tinha 3 sons vocálicos. Se o último for A ou O, ele vai ficar separado. Ideia, vogal, semivogal, vogal, falso, hiato. Então, aqui, ó, entre as letras I e A, está acontecendo um falso hiato. E entre as letras E e I, aí está acontecendo um ditongo decrescente. Então, ditongo decrescente. Na palavra entre, há um dígrafo e um encontro consonantal. Ó, entre. O encontro consonantal estava fácil e aqui é um dígrafo vocálico. Boa, né? Estou pedindo a correta. Então, há um dígrafo, certo? E o encontro consonantal. B de bom, continuar estudando. Na palavra Ashura, a letra H deve ser lida como R. Gente, a letra H não é pronunciada na língua portuguesa, né? Eu sei que de vez em quando a gente pega lá Elga e fala Helga, não tem problema, né? Mas o negócio é porque você está pensando no alemão, você está pensando em outras línguas germânicas, não em língua neolatina, nem no português. Porque no caso do português o H não é pronunciado. Então, Ashura, eu tenho isso aqui mesmo, aqui ainda tem um dígrafo, né? Então, a letra H deve ser lida como R? Não, ela não é pronunciada, isso está errado, né? E aqui a gente tem um dígrafo. Na palavra começou, há exemplo de ato. Vou dividir a palavra aqui para você ver que não acontece isso. Começou. O O é vogal, o U é semivogal. O que é que nós vamos ter? Ditongo decrescente. Na palavra contém, há 2 dígrafos vocálicos. Ó. Contém. Aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Essa questão não era fácil, não. Dígrafo vocálico com, né? Vai ter esse som. E na hora que eu faço contém, esse M vai ter som semivocálico. Então, vai ter som de I. Contém vogal, som de semivogal. Isso aqui vai ser um ditongo fonético. Ah, Flávia, ele é fonético decrescente? Sim. Então, vai ser um ditongo fonético decrescente. E assim, terminamos a nossa primeira aula do curso Animadíssimos para a
posse. Já acordou pensando assim, gente, tô pronto, já tem até a roupa com que eu vou tomar posse. Compra a roupa que faz a diferença. Já mostra que você confia em si mesmo, tá? Então, animadíssimo para a posse. Coloca lá na rede social que você está fazendo um curso de 1.100 questões, me ajuda a divulgar o curso, porque isso aí faz parte, gente, dá uma força, que isso também faz diferença pra gente, tá? E aí acabamos, na nossa próxima aula a gente volta animadíssimo. Bom, se você quiser assistir a todas as aulas de fonética na sequência, não tem problema. Ah, eu quero fazer em ciclos, como você sugeriu. Tudo bem. Quem define o modo de organização é você, e principalmente com base nos resultados que você vem obtendo. E nada impede que você faça no primeiro semestre em ciclos, no segundo semestre repita essas mesmas questões todas, por exemplo, por assunto, né, fazendo todas de fonética, todas de concordância, todas de crase. O que você não pode fazer, deixar de revisar e fazer exercício é importante nesse processo. O aluno que fica ali decorando a teoria, mas não vê como aquele conteúdo de fato é cobrado, não lida com questões mal formuladas, não consegue decodificar os enunciados, ele tem uma sensação muito frustrante, porque ele estuda, e na hora de fazer a prova o resultado não vem. Talvez você esteja investindo apenas na teoria quando precisaria também investir em questões. E eu estou aqui para ajudar você nesse processo. Um beijo, vamos seguir assim pelas próximas 99 aulas, que essa é a aula 1 do nosso curso de 1.100 questões.